eu vejo a malta a fazer isto, não está a fazer nada, está-se a cansar bué. Depois sai daqui, a rasca dos pulsos, o trapézio bater na orelha e o tríceps. Nada. Não depois ficam com um espacinho aqui para guardar as moedas. Na sequência de muitas mensagens que eu recebo, assim como quando vocês vêm aqui e chamam-me porque querem saber quais é que são as melhores máquinas que não podem deixar de treinar aqui no ginásio por serem raras ou por serem as melhores máquinas para a execução de certos exercícios, eu hoje vou-vos deixar aquilo que para mim é o meu top 10 de máquinas indispensáveis a não faltar com a Recent of the Presence of the Skies. Espera, dá-lhe a partir daí, vai. Então eu hoje vou-vos dar o top 10 máquinas que, se vocês vierem ao Blackout, não podem deixar de experimentar. Bora lá! Lembrar que este top 10 de máquinas não está por ordem de preferência, mas sim de uma forma generalizada. Vamos andando no ginásio e eu vou-vos mostrando aquelas que para mim são as melhores máquinas do ginásio. Logo para entrar no ginásio é logo a primeira máquina que vocês têm de experimentar. Uma máquina de costas, um lat pull down da Prime. Uma máquina incrível, com uma contração excelente. Vocês podem manipular a carga desde uma forma neutra a uma fase encurtada, a uma fase alongada. Uma pega muito versátil, em que vocês podem fazer uma pega pronada, supinada, neutra, semi-pronada, semi-supinada. Portanto, uma máquina muito versátil, que vocês sentem uma contração excelente e uma máquina raríssima, porque é uma marca que não estamos habituados a ver em Portugal. Uma máquina muito recente no Blackout é esta máquina da Citadel. Uma das primeiras máquinas da Citadel em Portugal. O Blackout está a apostar nesta marca, uma marca australiana. É sem dúvida uma marca muito promissora e dá para perceber porquê. Porque eu já tinha visto malta a treinar com esta máquina, toda a gente dava um feedback incrível e agora que a temos no Blackout, somos os primeiros em Portugal a ter esta máquina, eu percebi o porquê. Uma máquina com um feeling brutal, uma máquina que, mais uma vez, podemos trabalhar aqui perfis de resistência por seguir aqui um bocadinho a linha da Prime também, não é? E uma máquina que eu costumo dizer que, mesmo para aquelas pessoas que não sabem treinar ou que fizerem esta máquina mal, vão sempre sentir. Não tem como não sentir esta máquina, principalmente para LEDs. É uma máquina brutal, é uma máquina que eu tenho inserido em todos os meus treinos de costas e por isso, se vieres ao Blackout, é uma máquina que tens mesmo que experimentar, porque mesmo que não sejas uma pessoa muito avançada a nível de treino, não tem como não sentires esta máquina, não tem como. Uma vez mais, lembrem-se de deixar alongar bem lá em cima, não façam meios movimentos, sintam o dorsal mesmo a puxar aqui, junto ao tríceps, à axila, e depois apertem e deem aquele stopzinho cá em baixo. Não tenham pressa em fazer estes exercícios, sintam a contração, a máquina é brutalíssima. Eu, como estou a fazer unilateral, o princípio é o mesmo, inclinem-se ligeiramente para o lado que estão a puxar. Eu não estou completamente centrado, eu estou a puxar leve do lado esquerdo, eu inclino-me ligeiramente para o lado esquerdo e squeeze. Ok? Squeeze. Só para vocês terem noção de quanto a máquina é boa, eu fiz 3 ou 4 repetições só para vos mostrar a execução do exercício e eu já estou a sentir LEDs. Portanto, só por aí vocês percebem o quão boa é esta máquina e efetiva. Aqui em peito, é uma máquina que vocês têm que experimentar com toda a certeza, porque vai ser diferente de tudo aquilo que vocês já experimentaram, por várias razões. Primeiro, devido a esta pega, que simula uma pega de uma barra, ok? E depois por ter uma máquina convergente em que na fase final do movimento vocês sentem mesmo as mãos a juntar e uma contração brutal do peito. Esta máquina é uma máquina da Iconic, isto é uma marca dos donos do Blackout, é idealizada pelos donos do Blackout, pelo Tiago, pelo Tomás e pelo Miguel. Temos várias máquinas deste segmento aqui no ginásio, a que temos aqui ao lado, por exemplo, é uma também, é um press de peito plano, mas se eu tiver que escolher um press de peito inclinado, que é um dos meus maiores focos, é sem dúvida esta máquina. Ainda falando em máquinas de peito, sem dúvida que esta é uma máquina também muito diferente daquilo que vocês estão habituados a ver, porque é uma press de peito em pé, é um press vertical. Esta máquina tem várias nuances aqui, de várias pegas que vocês podem usar. Eu pessoalmente só gosto de usar um tipo de pega. Eu só uso esta máquina com esta pega, uma pega semi-pronada. Importante vocês manipularem bem o banco para ter um range of motion bom, para terem uma boa amplitude, porque senão a máquina vai-vos parar logo no final do movimento e vocês querem uma amplitude total. Acredito que a única coisa chata nesta máquina é isso mesmo, é que vocês ao colocarem o banco mais para a frente, para terem uma maior amplitude de movimento, para algumas pessoas vai ficar difícil colocarem-se na máquina, ainda para mais se estiverem sozinhos, mas é sem dúvida uma máquina espetacular. Depois, por ter
Uma base de apoio muito boa, porque estás com os pés no chão, estás com as costas encostadas, tens uma base muito forte, faz com que a contração do exercício, o foco esteja todo no peito. Passando de peito para o ombro, que é a sequência lógica deste ginásio, se vocês virem, vamos caminhando no ginásio e os grupos musculares vão mudando, passamos outra vez para uma máquina da Prime, porque será, sem dúvida que para mim a Prime é das melhores máquinas que existem no mercado, pela qualidade de construção, pela biomecânica da máquina, pela possibilidade de manipularmos o peso, se é neutro, se é alongado, se é encurtado, e então, uma vez mais, passamos para uma máquina da Prime. Uma máquina que também permite uma amplitude de movimento muito boa, vocês só têm que manipular o banco, e extremamente confortável, não só para os ombros, mas também como para os cotovelos. E eu acho que esse conforto se deve muito ao facto da máquina não estar num plano completamente vertical. Se vocês repararem, a máquina ao subir vai ligeiramente para trás. Nós estamos a empurrar a máquina para trás. O próprio banco, se vocês repararem, ele não está completamente plano. Ele está ligeiramente inclinado para trás e não dá para mexerem no banco. Sem dúvida que outra máquina que têm que experimentar é esta máquina de adução lateral para o ombro da Atlantis. Uma máquina muito, muito boa, não é normal, começa a ser cada vez mais ver-se nos ginásios máquinas de adução lateral de ombro, mas não é muito comum, muito menos uma máquina como estas da Atlantis, uma máquina icónica, uma máquina muito antiga e com um perfil de força muito bom. Algo determinante nesta máquina que vocês têm que ter em consideração é sempre a altura a que ficam do eixo da máquina. Se vocês repararem aqui neste símbolo, é aqui, se traçarem uma linha, que tem que ficar na direção da articulação do ombro. Portanto, eu vejo muita malta a vir para aqui a fazer aqui, ou a fazer muito alto. Vocês têm que manipular esta base de acordo com a vossa altura, para que este vetor, esta linha, venha coincidir com o vosso ombro. É sem dúvida uma máquina excelente. Eu acredito que as aduções laterais, as elevações laterais do ombro, as máquinas, são os exercícios que vos vão dar dimensão ao ombro, que fazem aquele formato de ombro-bola, e por isso é uma máquina que tem que estar no treino de ombro com toda a certeza. Prosseguindo para a zona de braços, que ainda é um músculo que não sei se vocês sabem, mas eu treino muito pouco braços. Eu normalmente faço um exercício de bíceps e um exercício de tríceps, e por essa razão vou-vos só mostrar a minha máquina preferida de bíceps e a minha máquina preferida de tríceps. A minha máquina preferida de bíceps é, sem dúvida, esta máquina da Panata. Uma máquina extremamente simples, é uma máquina que vocês vão poder ver em vários ginásios, porque não é uma máquina assim tão incomum, mas eu acho que é isso que faz da máquina muito interessante. Eu não gosto de fazer esta máquina com os dois braços ao mesmo tempo, não sinto muita contração no bíceps, acho que a máquina não está otimizada para se fazer com os dois braços ao mesmo tempo, mas sim para fazer com um braço de cada vez. Eu gosto de agarrar bem perto do final da pega, bem perto da zona cinzenta, e quando vocês usarem esta máquina, lembrem-se, o cotovelo tem que estar bem apoiado no banco e pensem em fazer força com esta parte, esta almofada da mão para dentro. Eu estou a fazer força, a minha força está toda aqui. E eu empurro o meu braço para dentro. E se vocês repararem, o meu corpo está ligeiramente inclinado para o lado que eu estou a fazer. Okay? Permite-me ter um alongamento total, confortável, não entrar com o ombro ao barulho. Eu não quero que vocês façam isto. Isto tem que estar sempre cá atrás. E é um exercício extremamente isolado, extremamente concentrado, que vos permite pôr carga com segurança e uma contração brutal no bíceps. Quando eu vou para este lado, faço a mesma coisa, que é o quê? Inclino para aquele lado, venho para aqui, parte da pontinha em cima da almofada da minha mão, e se repararem, eu nem preciso de agarrar na pega, nem preciso. Pulso bem fixo, o pulso não anda aqui a balançar, e esmaga cá em cima, e alonga tudo. Lembrem-se, exercícios não é para fazer meias reps, é para alongar totalmente. Se o nosso bíceps vem até aqui, é para alongar até aqui.
Senão depois ficam com um espacinho aqui para guardar as moedas. Em tríceps, eu sei que vai parecer estranho, mas vai ser uma máquina da Prime também. Um clássico dips, fundos, numa máquina, mas numa máquina da Prime. Porquê é que a máquina da Prime é sempre diferenciada? Voltamos à mesma questão. Podemos manipular aonde é que queremos a força, numa fase inicial, numa fase final, neste caso numa fase encurtada, numa fase alongada ou numa fase neutra. E esta máquina, não sei se tem a ver por ser de cabo, não sei explicar. Sei que a máquina tem um feeling muito bom, uma contração muito boa e consegues-te posicionar na máquina muito bem, mesmo quando estás a trabalhar com muito peso, porque o problema das máquinas de fundos, de dips, é que se não for uma máquina com uma base muito sólida, com um centro de ancoragem forte, o que vai acontecer é que tu vais estar a usar um peso, na maior parte das vezes, superior ao teu peso corporal e vai-te estar a querer sempre arrancar da máquina e tu não te consegues concentrar no bíceps. Esta máquina não. Esta máquina permite-te ficar bem colado à máquina, usar uma carga bem superior ao teu peso corporal e mesmo assim não te estar a arrancar do banco. Outra particularidade da máquina é vocês poderem ajustar o grip para pessoas mais magrinhas, para pessoas que têm que abrir um pouco mais a pega por causa do seu cotovelo, da sua amplitude, porque a malta consegue estar aqui, a malta que vai ter que estar aqui e então a máquina também permite-vos moldar-vos à máquina. Eu vou ter que baixar aqui um bocadinho mais o banco, aqui, ok, isto está muito a peso para mim, que eu sou muito fraquinho. Okay. Aqui, como vos expliquei, vocês podem manipular a força da máquina. Vamos pôr no neutro. E qual é que é a minha dica aqui nesta máquina? Eu vejo muita malta a meter-se nesta máquina todo para dentro. Faz o quê? Faz com que vocês fiquem aqui todos enfiados na máquina, não tenham quase amplitude na máquina, estão a trabalhar mais trapézio do que tríceps. Não. O segredo aqui da máquina é vocês colocarem-se... Olha, já me caiu o telefone. O segredo aqui da máquina é vocês colocarem-se aqui na pontinha, trancarem bem os joelhos e ficarem mais cá atrás para poderem ligeiramente balançar o corpo à frente, alongarem bem e depois aqui contraírem. Ok? Alongou o máximo e contrai. E eu estar cá atrás permite-me fazer isto. O meu corpo acaba por fazer um ligeiro pêndulo, mas este pêndulo vai fazer com que eu tenha mais amplitude e maior contração no tríceps. Enquanto que se eu estivesse todo enfiado aqui à frente, mas eu vejo a malta a fazer isto, não está a fazer nada, está-se a cansar bué, puxar daqui, a rasca dos pulsos, o trapézio bater na orelha e o tríceps. Nada. Finalizando com as duas máquinas aqui na parte de baixo do ginásio, porque não sei se vocês sabem, mas os blackout têm uma particularidade, as máquinas de perna são cá em baixo na cave. Vou-vos dar, é difícil, dentro de 50 máquinas de perna que nós temos, é difícil destacar duas que para mim são as melhores, porque há várias excelentes máquinas aqui. Mas como o vídeo são só top 10 e só me sobram duas, eu vou ter que escolher as minhas duas preferidas. Se eu só pudesse escolher duas, quais é que eu escolheria? Bora! Quando cheguei aqui fiquei extremamente indeciso se uma das duas máquinas de perna que eu ia vos mostrar era o pêndulo da Predator ou se era o X-Squad da Gymleco. Mas eu vou optar pelo X-Squad. Se eu tivesse que abdicar de uma, eu ia abdicar do pêndulo. Portanto, sem dúvida que para mim, esta é uma máquina que vocês têm que experimentar, um X-Squad diferenciado, para mim dos X-Squads com maior amplitude que eu tenho conhecimento no mercado, ou que pelo menos eu experimentei. É uma máquina também muito incomum, não se vê praticamente em ginásio nenhum. Sei que o meu amigo Eduardo Penela tem uma lá no centro de treino dele e é sem dúvida uma máquina espetacular. É literalmente aquela máquina que te leva com o rabo ao chão. Este X-Squad para mim é extremamente ergonómico, anatómico, não me causa qualquer transtorno ou desconforto articular. E depois a particularidade de me permitir ter uma amplitude total no movimento, o que normalmente nos X-Squats convencionais não o deixa. Nós chegamos ali a uma fase, a máquina bate sempre. Aqui o que vai bater sempre, primeiro, é a bolacha, porque a máquina vai-te deixar ir mesmo até lá ao fundo, até um sítio que tu normalmente nem costumas ir, não é? Ou nem consegues ir. Para fechar este top 10, não poderia deixar de ser com o quê? Com uma máquina da Prime. Pois é, uma máquina da Prime e com aquele que para mim é o exercício ou um dos exercícios mais importantes e fundamentais do treino de perna, que é o Leg Extension.
Esta máquina é provavelmente das melhores máquinas de leg extension que eu fiz em toda a minha vida, não só pelo conforto articular, porque normalmente a malta queixa-se nos leg extensions do joelho e eu não sinto nada aqui no que diz respeito ao joelho, e depois na questão da amplitude, uma vez mais, é uma máquina que nos permite ter uma amplitude total até mais do que é normal e que se costuma assistir. Eu adoro de todo, adoro mesmo esta máquina. O exercício de leg extension, como vos expliquei, para mim é um dos exercícios fundamentais do treino de perna, neste caso no treino de quadríceps, e está sempre no meu split de perna ou treino de quadríceps, se for o caso, e se nós dividirmos a perna em posterior e quadríceps. Para vocês perceberem a amplitude desta máquina, isto é o que distingue as crianças dos adultos. Ok? Se vocês virem, eu já estou sentado na máquina e ela já está em contração. E eu consigo vir tudo cá abaixo o máximo que eu consigo e ela ainda não bateu. Porque a máquina só vai bater aqui. E eu, se me sentar na posição correta, ela está sempre em tensão. Sempre. Então é uma máquina espetacular para isso. E depois, claro, por toda a capacidade que a máquina tem de ser ajustada a ti, seja no encosto de costas, seja na almofada das canelas, seja na amplitude da mesma. E com o bónus, uma vez mais, de podermos manipular a carga numa fase neutra, numa fase alongada, numa fase encurtada, naquilo que nós quisermos e estivermos a trabalhar. Portanto, este para mim acaba por ser um bocadinho ingrato, é muito difícil dar-vos o top 10 das minhas máquinas aqui no Blackout Vídeos, temos mais de, acredito que 150 máquinas aqui, então tive que condensar aqui um pouco as minhas escolhas. Eu podia-vos dar, então aqui em perna, acaba por ser mesmo ingrato eu estar-vos a dar 2 máquinas de perna quando nós temos para aí 50 aqui, mas se vocês tiverem interesse, posso fazer outro vídeo individualizando cada grupo muscular, dar por exemplo um top 3 das máquinas de costas, um top 3 das máquinas de peito, um top 3 das máquinas de perna, que mesmo assim também vai ser difícil, não é? Mas posso fazê-lo, é uma questão de vocês comentarem aí, ou darem aquele like, que é o mais importante, e é isso. Caso venham ao Blackout, não deixem de experimentar estas máquinas, e se quiserem mais opiniões minhas sobre alguma máquina, é perguntarem-me naquilo que eu souber, eu vou dar sempre a minha opinião. Naquilo que não souber, eu não opino.